Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje é o Evangelho é uma pessoa, onde nós meditamos a respeito do valor do Evangelho. E hoje eu quero falar sobre a comunhão do Evangelho, o relacionamento do Evangelho. E eu quero declarar uma das verdades mais poderosas que existem sobre o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. Ser cristão não é apenas ter na mente doutrinas sobre o cristianismo, mas ter um íntimo relacionamento com Cristo, pois Cristo é o Evangelho. Esse conhecimento não é intelectual, mas é, sobretudo, uma experiência pessoal. Você já teve a sua experiência íntima e pessoal com o Evangelho? Aqui o verbo para conhecer o Evangelho, como usado por Paulo, é o mesmo verbo hebraico de yadá, que é utilizado para relacionamento conjugal entre Adão e Eva, escrito lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1. O nosso relacionamento com Cristo, ele tem pelo menos 3 implicações. Nós lemos ontem Paulo falando sobre isso, sobre o Evangelho. Ele diz assim, no capítulo 3, no versículo 10 e 11, quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Então ele está dizendo, eu quero ter um relacionamento com Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Esse nosso relacionamento com o Evangelho, com Cristo, implica em 3 coisas importantes. Primeiro, implica na apropriação do poder da vida sobre a morte. Paulo quer experimentar o poder da sua ressurreição. Se o amor de Deus é demonstrado de modo supremo na morte de Cristo, como nós sabemos, o poder de Deus é demonstrado de modo supremo na ressurreição de Cristo. Paulo, ele diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à nossa disposição. Não apenas com gloriosas verdades antigas, mas também com um poder sempre vivo, dinâmico e atual. A ressurreição de Cristo é garantia de que esta vida é digna de ser vivida e de que para Deus o corpo físico é sagrado, que a morte não é o fim e que nada na vida ou na morte pode nos separar do amor de Cristo, como nos diz Romanos capítulo 8. Nada pode separar você do amor de Cristo. Outra coisa importante de nós entendermos a respeito de o Evangelho ser o próprio Cristo é que ele nos capacita a enfrentar o sofrimento e a morte. Como diz Paulo, se em certo plano Paulo aqui partilhou o poder do Cristo ressurreto, em outro plano o apóstolo partilhou também os seus sofrimentos. Pois ele diz lá no capítulo 1, versículo 29 de Filipenses, que nós já lemos, sofrer por Cristo é um privilégio. Sofrer pelo Evangelho é um privilégio. Paulo estava na prisão, ele estava aguardando a sua sentença. Ele não era um masoquista que gostava de sofrer
e nem um solitário que via o sofrimento como um mérito. Ao contrário, por causa da sua comunhão com Cristo, por causa da sua união com Cristo, por causa do seu relacionamento com Cristo, ele conhecia o poder da vida e também estava pronto a enfrentar o sofrimento da morte. Sofrer pela fé não deve ser um motivo de tristeza para nenhum cristão, mas sim um deleite. O que nós aprendemos também é que esta declaração de Paulo sobre Cristo ser o Evangelho, e por isso nós temos esse relacionamento com Cristo, isso implica na expectativa de uma vida futura. É isso que ele fala no versículo 11 deste capítulo, quando ele diz assim: para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Essa palavra de Paulo, ela não deve ser vista como uma dúvida, mas sim como uma expectativa, como uma esperança. O que Paulo está dizendo é que antes da ressurreição vem a morte, antes da alegria vem o choro, antes dos montes vem os vales. Então, amados, o que nós devemos aprender com esse testemunho importante de Paulo? O apóstolo Paulo falou sobre a supremacia de Cristo. E ele fala da importância de nós entendermos que Paulo abriu mão de seus valores. No presente, Paulo se via como um atleta que corre aceleradamente para a linha da chegada, a meta final da carreira cristã. E no futuro, Paulo se apresentou como um estrangeiro cuja cidadania estava no céu e da onde ele aguarda a sua vinda de Cristo. Se nós entendermos que o Evangelho é uma pessoa e que nós devemos ter este relacionamento com esta pessoa, nós devemos ter comunhão com essa pessoa, nós devemos estar unidos com esta pessoa, então nós entendemos o que Paulo nos ensinou. E essas verdades podem trazer uma alegria que nos traz triunfo em meio às provas. Que nós possamos entender isso e guardar isso em nossos corações, lembrando de que tudo isso faz parte deste caminho de paz que Deus nos oferece. Um caminho cheio da graça, um caminho aonde nós podemos, como cristãos, vivermos um íntimo relacionamento com Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!